Torcida tricolor, começando mais um vídeo aqui no canal. E pessoal, hoje vamos falar aí sobre a chegada dos novos reforços, venda de ingressos para a final do Campeonato Carioca e o Fluminense faz proposta por Alisson do São Paulo. Mas antes disso, solta a vinheta. Pois é, torcida tricolor. Vamos começar aqui falando sobre o Alisson do São Paulo. Saiu a notícia agora há pouco aqui do GE, o Vitor Lessa também trouxe essa informação, de que o Fluminense faz proposta por Alisson do São Paulo. Inclusive o volante já esteve próximo de ser negociado com o Corinthians e pode ser o novo reforço do clube carioca. Ideia inicial é que o atleta chegue sem custos às Laranjeiras. A gente sabe que o Zubeldia está querendo um volante para compor o elenco do Fluminense, após a saída do Lima. E o Alisson é um jogador aí, pra mim, que tem características bem parecidas com a do Lima, inclusive. Jogador que apoia bem o ataque, ajuda a defender e foi muito bem no São Paulo, campeão da Copa do Brasil em 2023. Infelizmente, depois ele teve uma lesão muito grave que o afastou dos gramados por um tempo. E nesta janela de transferências, no início do ano, ele ficou próximo do Corinthians, mas acabou tendo uma divergência burocrática ali nos últimos detalhes e o jogador acabou ficando no São Paulo. No entanto, como ele negociou com o rival do São Paulo, perdeu muito prestígio com a torcida do tricolor paulista e com isso o jogador deve ser negociado aí. E o Fluminense surge como um interessado. Lembrando que o jogador já passou por Cruzeiro, Grêmio, Vasco e jogava como meia-direita. Mas ao longo do tempo ali no São Paulo, ele foi recuado para volante e foi onde, na minha visão, teve ali a sua melhor parte da carreira, podemos dizer assim, o melhor momento da sua carreira. E é um jogador que já trabalhou com o Zubeldia entende as suas características e tudo mais. E na minha visão seria um jogador interessante para compor o elenco do Fluminense. Teve uma outra atualização também, se eu não me engano foi do Pedro Brandão do Lance, de que o Fluminense fez uma proposta de empréstimo com opção de compra e o Fluminense arcaria aí com 100% do salário do jogador até o final do ano, que seria aí um empréstimo até o final de 2026. Mas e aí, o que vocês acham do Alisson no Fluminense? Aceitariam? Deixa aqui nos comentários. E pessoal, a segunda notícia é sobre isso daqui que é inacreditável. A mudança da FERJ impacta a venda de ingressos para Fluminense e Flamengo na final do Carioca. A decisão do Campeonato Carioca 2026 entre Fluminense e Flamengo terá um formato diferente dos últimos anos. Muito interessante. E isso interfere diretamente na venda de ingressos. Com a adoção da final em jogo único, a FERJ determinou que a carga será dividida igualmente, 50% para cada clube. A gente sabe que isso daí acontece já no Brasileirão e tudo mais. Só que qual é a grande questão? O Fluminense é o mandante do jogo, porque o Fluminense teve a melhor campanha na fase de grupos. Só que simplesmente a FERJ não quer que o Fluminense tenha ali a prioridade na venda dos ingressos. Ou seja, os sócios do Fluminense e os sócios do Flamengo vão começar a comprar o ingresso ao mesmo tempo. E aqui diz, o que mudou no regulamento? Até a temporada passada, a final era disputada em 2 jogos. A equipe melhor classificada na Taça Guanabara escolhia o mando da primeira ou da segunda partida. Normalmente escolheria da segunda, Na prática, cada clube tinha seu jogo em casa e podia organizar a comercialização dos ingressos conforme seus critérios, respeitando a divisão 50-50, mas com maior controle sobre prioridades como programas de sócio-torcedor. Agora o cenário é diferente. A final passou a ser em confronto único no Maracanã, conforme determina o regulamento atual. E aqui mostra que o texto não há vantagem esportiva para nenhum dos 2 finalistas, o mando é apenas para cumprimento de obrigações legais e administrativas. A carga de ingresso será obrigatoriamente dividida em 50% para cada clube. E rapaziada, eu acho que enquanto eu tô falando isso daqui, o Fluminense anunciou aqui o Julian Midjan, hein? O Fluminense acabou de anunciar o Julian Midjan nas redes sociais, eu já vou trazer aqui pra vocês. Ou seja, mesmo com o Fluminense exercendo o mando por ter feito melhor campanha na Taça Guanabara, isso não garante qualquer benefício esportivo ou comercial adicional. É inacreditável, É simplesmente inacreditável. O Fluminense é o melhor mandante da fase de grupos, mas ele não pode vender o ingresso primeiramente para os seus sócios torcedores. Vai ter que vender junto com o Flamengo. Pessoal, como eu comentei aqui, acabei de receber a notificação, Fluminense acaba de anunciar Julian Midjan como novo reforço. Postaram aquele videozinho aqui, eu não sei se eu posso mostrar o vídeo,
Tá aqui, ó, ao ritmo de tricolor, William Mijan é do Fluminense. Não sei se eu posso mostrar o vídeo, então vou deixar quieto aqui, para não ter nenhum problema lá com a Flu TV e tudo mais. Enfim, o jogador chega aí com um contrato em definitivo. A princípio, torcedor tricolor, o Fluminense vai pagar 3 milhões e meio fixos e mais 1 milhão e meio em metas. 1 milhão, desses 1 milhão e meio, 1 milhão das metas é algo bem palpável, ou seja, o jogador vai conseguir bater aí com uma certa tranquilidade. Pelo menos é aí o que dizem as notícias que vem lá do futebol uruguaio. Os outros 500 mil dólares, o jogador só vai conseguir atingir a meta caso o Fluminense seja campeão da Libertadores, Copa do Brasil ou Brasileirão nos próximos 2 anos. Um jogador que tem características parecidas com a do Freitas, a gente só espera que ele não comprometa tanto quanto o argentino. Tem boa saída de bola, tem boa velocidade, bom porte físico, jogador que agrega aí demais do lado esquerdo, afinal ele é canhoto, é alto, ajuda também na bola aérea e a gente espera que seja um excelente reforço. Jogador aí que fez parte do Nacional campeão uruguai em 2025 e em votação popular foi escolhido como o melhor zagueiro da competição. A torcida do Nacional ficou bem triste com a saída do jogador e os rivais comemoraram a sua saída. E pessoal, enquanto eu tava gravando aqui também, o Marcelo Neves publicou aqui que o William Mijan vestirá a camisa número 29. Eu acho que inclusive era a camisa que ele utilizava lá no Nacional. Enquanto ao outro reforço, torcida tricolor, o Rodrigo Castilho, ainda não foi anunciado, deve ser anunciado em breve, já que o William Mijan foi anunciado há menos de 2 minutos. O Castilho deve ser anunciado em breve. Jogador que vai custar 10 milhões de dólares aos cofres do Fluminense. E surgiu uma dúvida ontem, né? Mas a imprensa argentina falou que era 8. Então, pela interpretação que eu tive, tá, do jornalista que era da ESPN, não sei o nome dele, ele falou que o Lanús vai ficar com 8 milhões de dólares, tá? E pelo que eu entendi, o Lanús só tem 80% dos direitos federativos do jogador. Os outros 20 são do próprio atleta. Então o Fluminense vai pagar 10 milhões de dólares, 8 milhões ficam com o Lanús e os outros 2 milhões de dólares ficam com o jogador que tem aí 20% do seu passe. Obviamente, não sei se ele tem alguma coisa com o empresário, se o empresário dele tem alguma porcentagem disso e tudo mais, enfim. Mas o Fluminense vai pagar 10 milhões de dólares pelo atleta, sendo assim a contratação mais cara da história do Fluminense. Rodrigo Castilho, 27 anos, vale esse valor? Aí só o tempo vai dizer. Eu acho que é um preço salgado, mas eu acho que é uma contratação melhor do que a do Ávalos e a do Coelho. Jogador que tem bom porte físico, sai bem da área, ajuda ali na criação de jogadas, tem bom cabeceio, finaliza bem e é um jogador mais completo do que o Coelho e principalmente do que o Ávalos. Então assim, torcida tricolor, eu acho que é um preço salgado, 10 milhões de dólares, a gente tá falando de 51 milhões de reais, a maior contratação da história do Fluminense, superando o Canóbio em valores absolutos, e o jogador vai chegar com muita expectativa ao Rio de Janeiro. E tem uma rapaziada falando que ele parece comigo, né? Um pessoal perguntando se ele é meu parente. Deixa eu ver se eu consigo botar uma foto dele aqui, que realmente parece um pouco, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se acho uma foto aqui que... até que parece um pouquinho, né, rapaziada? Cadê? Deixa eu botar aqui, ó. Ó, inclusive a orelha, né? Inclusive a orelha, que se bater um ventinho, eu e ele a gente sai voando aqui, ó. Até que lembra um pouco, né? Até que lembra um pouco mesmo. Se bater um ventinho, eu e o meu amigo Rodrigo Castilho aqui, meu irmão, né, de pais diferentes aí, se bater um ventinho a gente sai voando. Enfim, torcedor tricolor, jogador que chega com uma expectativa muito alta e espero que possa ir muito bem no Fluminense. Eu vou apoiar demais, tá? Jogador que já fez gol no Flamengo, já sabe o que é fazer gol no Flamengo, e é isso. Acho que pode ajudar demais na temporada 2026 e a gente precisava desse centroavante. A gente precisava demais de um centroavante. Mas é isso, torcida tricolor. Mais um vídeo aqui hoje. Queria agradecer o apoio de todo mundo. Se você puder se inscrever, ativar o sininho para receber notificação quando a gente postar vídeo novo. E claro, deixa o like aí, irmão. O like ajuda demais e é totalmente de graça. Valeu, minha rapaziada. Tamo junto e até o próximo vídeo. Saudações tricolores. Valeu!